A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Como eu sempre digo, é uma satisfação, é uma honra muito grande poder adentrar a sua casa com mais uma edição deste programa Momento de Santidade, que é veiculado aqui pela Casa do Pai, Igreja do Nazareno em Lages. Eu queria trabalhar com você um texto do Antigo Testamento, no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 42, Isaías, capítulo 42, onde diz o seguinte: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, não a apagará, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Muito bem. Inicialmente parece um texto bastante complicado, mas não é. É um texto relativamente fácil, não é? É um texto profetizado naturalmente pelo profeta Isaías. Isaías, nós sabemos que foi o profeta mais messiânico de todo o Antigo Testamento. O que é um profeta messiânico? Um profeta messiânico é aquele profeta que aponta na direção do Messias, na vinda do Messias. Então Isaías foi esse profeta que mais falou de Jesus, que mais profetizou acerca da vinda do Salvador, da vinda do Messias. Só para você ter uma ideia, né? Nós temos 70 citações em todo o Novo Testamento que são diretamente extraídas do livro do profeta Isaías. Então você já consegue perceber a importância desse profeta e para onde ele estava apontando. O ministério de Isaías foi um ministério contundente, um ministério radical. A tradição cristã diz que Isaías, o profeta, ele foi cerrado ao meio, não é, pelo dirigente, governador, enfim, da nação de Israel, né, o Manassés. Manassés foi talvez um dos mais cruéis governantes que Israel já teve, e segundo o livro de Hebreus, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, diz que alguns foram cerrados pelo meio e provavelmente Isaías, pela radicalidade do seu ministério, tenha passado por isso. Mas não é sobre isso que eu quero estar falando com você agora. Eu quero falar sobre esse texto que nós lemos de Isaías 42, um texto que aponta naturalmente para o Messias. Quando Deus fala, eis aqui o meu servo, ele estava se referindo à pessoa do seu filho, à pessoa de Jesus. Nós temos aqui algumas características, vamos dizer assim, que apontariam para o ministério de Jesus. E apontando para o ministério de Jesus, apontaria também para como os servos do Senhor deveriam viver, como eu devo viver, como você deve viver. E o texto diz, em primeiro lugar, né, eis aqui o meu servo a quem sustenho. Deus era o sustentador do seu servo, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Veja bem, Deus, ele tinha prazer na pessoa do seu filho Jesus. Vamos fazer uma viagenzinha e vamos até o batismo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por um homem chamado João Batista. Enquanto estava ali, não é, na fila, as pessoas estavam lá para serem batizadas, era um batismo de arrependimento, e Jesus estava na fila. Quando Jesus chega, João Batista diz, não, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Eu deveria estar sendo batizado pelo Senhor e o Senhor vem até mim? E então Jesus diz, não, vamos deixar assim, vamos cumprir toda a justiça. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, precisamos fazer o que é certo, precisamos fazer o que é justo. E assim então, João Batista batiza Jesus
E no momento em que Jesus está nas águas do batismo, uma voz dos céus brada, e essa voz diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, é o meu filho em quem eu tenho prazer. E assim que aquela voz vem, o Espírito Santo de Deus, ele desce em forma corpórea de pomba e pousa sobre Jesus. E ali nós percebemos a plenitude, né, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai nos céus bradando a sua voz, Deus Filho nas águas, né, sendo batizado, Deus Espírito Santo, né, em forma de pomba, descendo sobre a cabeça de Jesus. O que eu quero frisar é essa frase: este é o meu filho em quem me comprazo. Quando Deus olhava para Jesus, via nele prazer, via nele alegria, olhava para ele dessa maneira. Então essa primeira frase, ela nos remete a isso: meu servo a quem eu sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma tem prazer. O que eu quero frisar? Que eu quero frisar esse espírito de dependência de Deus que Jesus desenvolveu. Jesus, ele dependia de Deus para todas as coisas. Ele foi o escolhido para boas obras. Ele foi o escolhido para vir aqui a essa terra, né? Deus assim determinou que acontecesse. A Bíblia diz que no tempo certo, na plenitude do tempo, não é? Ele se fez carne e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Primeiro capítulo de João trabalha isso muito bem, né? O Eterno se fez gente, o Eterno se fez pessoa, o Eterno tabernaculou, o Eterno armou a sua tenda temporariamente entre nós, fazendo bem, como diz lá no livro de Atos, né? Curando, libertando, enfim. Quando Jesus viveu aqui na terra, viveu como o escolhido de Deus. Ele viveu em total dependência do Senhor em tudo aquilo que ele fazia, em todas as coisas. E como servos, agora trazendo para nós também precisamos aprender a viver dessa maneira. Em tudo que você e eu fazemos, depender do Senhor. Não fazer o que nós achamos, o que nós pensamos, aquilo que nós achamos que é certo. Nós precisamos aprender a fazer a vontade do Senhor antes e acima de todas as coisas. Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de frisar aqui: o espírito de dependência de Deus em todas as coisas. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, também no verso 1, e eu já pincelei alguma coisa, né, é essa questão da aprovação de Deus. O meu escolhido em quem a minha alma se compraz. O escolhido teria a aprovação de Deus, ou seja, em tudo aquilo que Jesus fazia, o Pai aprovava, né? Quando Jesus agia, o Pai agia. Quando Jesus agia, o Espírito Santo agia. Nós temos que entender que entre os três, né, Pai, Filho e Espírito Santo, há uma unidade que não pode ser fracionada, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser dividida. Cada um tem a sua área de atuação, mas eles são um. Eles agem em consonância, eles agem em unidade, ou agiram em unidade. Então, quando Jesus fazia alguma coisa, fazia com a aprovação do seu Pai. Ele não era um rebelde sem causa, não fazia o que ele achava que deveria ser feito. Tanto é isso verdade que quando Jesus está diante da sua crucificação e ele está no jardim do Getsêmani, você conhece essa expressão, ele disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, a vontade do Pai, a vontade do Senhor deveria prevalecer. Então, Jesus, ele carecia da aprovação do seu Pai em tudo aquilo que ele fazia. Trazendo isso para nós da mesma maneira. Nós não temos como fugir disso, nós não temos como fazer aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que nós achamos que é correto. Cumpre-nos fazer a vontade do Pai, cumpre-nos fazer a vontade do Senhor, não é? Fazer o que a lei do Senhor, a palavra do Senhor determina. Nós temos que ter a aprovação do Senhor para tudo aquilo que nós fazemos. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto que nós lemos é sobre a questão da humildade, não é, de Jesus. Não
clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. É muito interessante isso aí. Por quê? Porque nós não podemos ver Jesus como alguém que reivindicasse alguma coisa para si. Não é? Não ficaria gritando, não ficaria clamando por justiça, mas ele faria aquilo que estaria no coração do Pai, no coração do Senhor. Tudo que nós observamos na vida de Jesus foi uma vivência em humildade. A humildade, ela é um estado de espírito. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A humildade é um estado de espírito. Erroneamente, por aí, as pessoas falam assim, não, fulano ele é humilde, ele mora numa casa humilde. Não. Ele pode morar numa casa simples, mas aquela casa simples pode ser uma casa cheia de arrogância. Aquela casa simples pode ser uma casa cheia de independência. Jesus, ele era humilde no seu procedimento. A humildade tem a ver com o ser, tem a ver com a forma como nós nos portamos, como nós nos comportamos. Uma pessoa com posses, ela pode ser uma pessoa extremamente humilde, enquanto que uma pessoa pobre, sem riqueza nenhuma, pode ser uma pessoa extremamente arrogante. Então não tem a ver com ter ou não ter, mas tem a ver com o ser. E quando nós olhamos para Jesus, o que é que salta aos nossos olhos? Salta a sua forma humilde de ser, de depender de Deus, a sua forma humilde de se comportar diante das pessoas, de estar com as pessoas, vamos dizer assim, se dobrar perante as pessoas, não no sentido físico, mas no sentido de ir até as pessoas. Alguém para deixar a sua glória, como Jesus deixou a sua glória e vir andar entre nós, precisa ter ou precisaria ter um coração muito humilde. Tanto é isso verdade que Jesus um dia falou para os discípulos, olha, venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 29. Então Jesus, ele teve uma vivência em humildade, e ele nos ensina que se nós quisermos agradar ao coração do Senhor, nós também precisamos viver em humildade. Eu sempre prego e ensino que há uma diferença entre ser humilhado e humilhar-se por vontade. Ser humilhado ninguém gosta e ninguém deve, mas a humilhação, a auto-humilhação é algo requerida para servos e servas do Senhor. Esta auto-humilhação de sentir-se pequeno, de sentir-se quebrantado, de sentir-se dependente do Senhor. É isso que, vamos dizer assim, agrada ao coração do Pai, né? Ele exalta aqueles que são humildes e ele despedaça o arco daquele que se julga forte, onipotente, o sabichão, o sabido em todas as coisas. Então nós estamos aprendendo algumas coisas aqui bem importantes nessa programação. Primeiro, este senso de dependência de Deus em todas as coisas. Você e eu precisamos agir assim. Segunda coisa, ter ou obter a aprovação de Deus em ter sido escolhido, vocacionado por Ele. Isso é algo que eu preciso frisar aqui. Nós temos um chamado para sermos filhos, nós temos um chamado para sermos santos, nós temos um chamado ministerial, não é? E escolhidos por Deus para o desempenho de alguma tarefa, de alguma atividade. Não pense você que você existe por acaso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você existe por alguma razão celestial, algum motivo no coração do Pai em ter criado você do jeito que Ele criou, em ter feito você do jeito que você é. Deus tem algo especial para fazer aqui na terra por seu intermédio. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Há algo especial aí na sua cidade. Há algo especial na sua casa, na sua família, no seu bairro, que somente você, chamado por Deus, escolhido pelo Senhor, pode desincumbir-se, pode fazer. Eu quero que você entenda isso e não deixe ninguém colocar outra coisa no seu coração. Quarta coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que na pessoa do servo escolhido de Deus haveria o ministério da restauração do ferido. Jesus veio para restaurar o ferido. O texto diz que ele
não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida, e isso nos remete ao espírito de misericórdia, ao espírito de graça, ao espírito de bondade que havia na pessoa de Jesus. Jesus não veio para esmagar, ele não veio para apagar, ele não veio para quebrar, mas ele veio para resgatar, ele veio para trabalhar com o oprimido, com o triste, com o melancólico, com o enfermo, com o possesso, né? O Espírito do Senhor estaria sobre Jesus, sobre o servo do Senhor, e ele passaria a trabalhar e a proclamar libertação aos cativos, não é? E foi tudo isso que Jesus fez. Se você olhar, tudo o que Jesus fez enquanto ele andou aqui foi dar atenção para as pessoas. As classes mais marginalizadas, que eram a classe das mulheres, a classe das crianças, né? A classe dos enfermos. Eu não estou querendo colocar aqui todos no mesmo patamar, vamos dizer assim, no mesmo globo, vamos dizer assim. Não é isso que eu quero fazer, mas eu só quero te mostrar que existiam classes que não eram valorizadas na época, né? Os leprosos, por exemplo, né? Eles eram condenados a viver fora da sociedade, viver em colônias, viviam dos restos, das migalhas das pessoas, e de repente nós vemos Jesus o que fazendo? Acolhendo essas pessoas. Nós vemos Jesus tocando nessas pessoas. As pessoas não tocavam e Jesus tocava em um leproso. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer esperança para quem não tinha esperança. Ele veio trazer vez para quem não tinha vez. Ele veio dar amor para quem não recebia amor. Ele veio dar cuidado para quem não tinha cuidado, para quem não recebia cuidado. Jesus veio trazer afeto para quem normalmente não recebia afeto. Você está entendendo o que eu estou falando? Como Jesus era misericordioso, como Jesus era gracioso. Jesus ele não agia pela caducidade da letra, da lei. Vou te dar um exemplo, você vai entender o que eu estou falando. No Evangelho de João, capítulo 8, há um relato de uma mulher que foi apanhada, e o texto diz lá, em flagrante adultério. E assim que eles apanham essa mulher em adultério, levam à presença de Jesus e diz: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. E Jesus, se eu não me engano, estava escrevendo com o dedo no chão, e ele diz: está bem, então vamos executá-la. Eu estou aqui parafraseando para você entender. Vamos executá-la, vamos fazer o que a lei determina. Ela será apedrejada. Só que nós vamos fazer da seguinte maneira: aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ai, meu Deus do céu. Aí você pensa o que aconteceu. Eu sempre digo que esse é um dos barulhos que eu mais gosto de ouvir quando eu leio a Bíblia. Aquele barulho das pedras sendo atiradas ao chão, das pedras caindo. Por quê? Porque o texto diz: acusados pela própria consciência, não tiveram a coragem de atirar a primeira pedra. Por quê? Talvez não fossem adúlteros, mas talvez fossem mentirosos. Talvez não fossem adúlteros nem mentirosos, mas talvez abrigassem ira, raiva no seu coração. Talvez tivessem falado um palavrão, uma palavra indevida. Talvez estivessem com um litígio contra alguém, contra o próximo, contra alguém dentro de casa. Então, à medida que Jesus fala isso, olha, quem estiver sem pecado, execute a sentença. Seja o primeiro a começar. Jesus fica só com a mulher e pergunta para ela: onde é que estão os teus acusadores? Uma vez que eles foram se retirando. E a mulher diz: eu não sei, Senhor. E então Jesus diz para ela: olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus não passou a mão na cabeça dela dizendo que o adultério dela estava correto, que a vida de adultério era lícita ou aceitável. Não, Jesus disse: vá e não peques mais. Mas a forma amorosa, a forma de acolhimento, a forma como Jesus tratou, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então isso eu vejo muito claro, esse propósito de restauração de vidas. E nós, como servos, nós não temos como criar ou inventar um outro evangelho. Eu sempre digo que, e algumas pessoas me passam mensagens e muitas vezes ficam revoltadas comigo, aquilo que Deus mandou a igreja fazer, ela não faz. E aquilo que Deus nunca mandou a igreja fazer, a igreja vai lá e faz.
A nossa vida ministerial, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela deveria ser caracterizada por essa inserção amorosa. Ou seja, uma igreja que ama e que cuida, uma igreja que acolhe, uma igreja que recebe, a igreja que traz para perto. É isso que nós devemos fazer como igreja. Se nós somos servos e vivemos como servos, nós não podemos ter outra atitude a não ser a atitude de imitar o servo de Deus, de imitar Jesus naquilo que ele veio fazer aqui nesse mundo. E por fim, né, chegando ao final do nosso programa, a questão da unção, né? Diz assim no verso 1, né? E ele, antes disso, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Deus está dizendo que ele colocaria o seu Espírito Santo na pessoa de Jesus, ou seja, Jesus viveria cheio do Espírito Santo. Servos vivem cheios do Espírito Santo. Nós não podemos viver abaixo dessa linha. Ser cheio do Espírito Santo não significa sair por aí fazendo barulheira. Ser cheio do Espírito Santo não significa sair por aí exercitando os dons espirituais. Também é, mas não é isso. O ser cheio do Espírito Santo implica em replicar, olha só, implica em replicar o caráter de Cristo na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós vivemos dentro de casa. O lugar mais difícil para ser cristão, o lugar mais difícil, mais complicado para viver a fé, para viver cheio do Espírito Santo, é dentro de casa. Por quê? Porque ali as pessoas sabem exatamente como nós somos. As nossas reações, elas são vistas por todos que estão dentro de casa. Então ali que nós temos que começar com essa vida cheia do Espírito Santo. E depois para a sociedade, depois para dentro da igreja. Algumas pessoas só são cheias do Espírito Santo quando estão dentro da igreja. E nós devemos ser cheios do Espírito Santo dentro da igreja, sim. Mas principalmente nós devemos ser cheios do Espírito Santo, como Jesus foi, na sua forma de agir, na sua forma de reagir. Preste atenção em cada palavra. As nossas reações são mais importantes do que as nossas ações, porque ações podem ser controladas, mas as reações realmente mostram quem nós somos. Então é nas nossas reações que nós vamos perceber o quanto uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não. Tá bom? Quero deixar isso para você pensar, para você refletir. Dependência de Deus em todas as coisas, a aprovação de Deus como escolhido, uma vida de humildade, a restauração do ferido e a unção, ou ser cheio do Espírito Santo. É dessa maneira que o servo do Senhor viveu, e é dessa maneira que os servos do Senhor devem viver nos nossos dias, tá bom? Vamos orar. Meu Pai amado, meu Pai querido, te dou graças, Senhor, por essa palavra, é a tua palavra. Te dou graças porque o Espírito Santo inspirou o profeta Isaías a relatar essas palavras que apontam para Jesus, a forma como Jesus viveu, a forma como ele se comportou no seu ministério terrenal, no seu ministério aqui na terra, e da maneira como Jesus viveu, da maneira como ele se comportou, as ênfases que ele deu. Também isso nós, como servos do Senhor, queremos fazer e queremos viver. Ajuda a tua igreja a não ser uma igreja esquizofrênica. Ajuda a tua igreja a não ter duas visões. Ajuda a tua igreja a ter esta única e suficiente visão de focar nas pessoas e de atender as pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Valeu, gente boa, gente querida. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na graça do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e
Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas.